E por isso vale a pena, eu sei que a imprensa não costuma referir isto, peço desculpa agora, mas vale a pena em Portugal. A imprensa, onde Portugal tem um problema gravíssimo de habitação e eu não vejo, por exemplo, a imprensa a passar esse problema. Se hoje temos serviços melhores do que tínhamos há 10 anos. Tivemos em 10 anos um aumento de 15%. Já chega de corrupção, promessas sem ação. O povo acordou, está na rua a gritar. Ventura chegou, ninguém... Óbvio que votava em Milei. Foi assim que Bernardo Blanco respondeu quando questionado sobre o presidente argentino. O deputado da Iniciativa Liberal elogia os cortes brutais no Estado, o fim da burocracia e o ataque à corrupção. Mas quando perguntam como aplicar isso em Portugal, fica sem resposta. Fala em cortes, mas sem números. Fala em mudar o Estado, mas sem dizer como. Parece que ser radical só é bom na Argentina, mas aqui continua com paninhos quentes. E nas eleições autárquicas, Blanco quer um acordo com Carlos Moedas, mas faz exigências. Diz que aí ele não quer uma maioria de esquerda na Câmara de Lisboa, mas ao mesmo tempo não quer um rompimento total com o sistema. Então, em que ficamos? Afinal, Bernardo Blanco quer Milei em Portugal ou só gosta de falar bonito na TV? E precisamente a conversa com o meu convidado de hoje, Bernardo Blanco. Bem-vindo ao Facto Político. Obrigado. Nos últimos meses parecia inevitável um acordo autárquico em Lisboa entre a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal. Depois de tudo o que soubemos esta semana, continua a ser inevitável esse acordo? Bom dia. Não sei se era inevitável. Há muita pressão para que isso aconteça. Sim, a Iniciativa Liberal tem dito que vai analisar e que o Núcleo de Lisboa vai tomar uma posição. A meu ver, eu tenho dito, parece-me claro que não queremos que haja uma maioria de esquerda, PS, Bloco de Esquerda, a controlar a Câmara de Lisboa, digamos assim, e por isso nós estaremos, acho eu, sempre disponíveis para fazer parte de uma solução que resolva os problemas das pessoas. Mas acho que também seria um bom primeiro sinal, a meu ver, do Presidente Carlos Moedas, começar por limpar a casa, de uma certa forma, porque se queremos conviver, convém que estes casos estejam todos postos de lado, e eu hoje de manhã até acordei, vi as declarações do líder parlamentar, Hugo Soares, a falar exatamente sobre isso, e eu acho que é um bom princípio. Não está nada decidido, mas a nível pessoal, eu acho que não ter algumas destas pessoas nas listas é um bom sinal, porque efetivamente nós queremos fazer parte dessa solução, digamos assim, mas é preciso que todos estes casos estejam afastados. E qual é que é a referência de Mariana Leitão para as eleições presidenciais? É o penúltimo lugar das últimas eleições, Tiago Maia Gonçalves? Não, eu acho que Mariana Leitão decidiu candidatar-se. Nós amanhã decidiremos em Conselho Nacional o apoio do partido, não é? Agora, um recado para ti que acompanha o Tuga de Bem. Se gostas do nosso trabalho e queres apoiar o canal, agora temos uma opção de subscrição mensal. Com isso, vais ter acesso a vídeos exclusivos, conteúdos especiais e muito mais. Junta-te a nós e apoia quem realmente diz as verdades sem medo. E se ainda não estás inscrito no canal, o que estás à espera? Clica no botão de subscrever, deixa o teu like, comenta e partilha para que mais pessoas vejam este conteúdo. O algoritmo não gosta de nós, mas com a tua ajuda, conseguimos furar a bolha. O Presidente Rui Rocha, em nome da direção, já o fez, tem de ser confirmado, eu diria que não, mas amanhã logo veremos em Conselho Nacional. Eu diria que é positivo haver uma voz liberal também a defender as ideias liberais no meio desta candidatura, trazer também alguma frescura, algum otimismo, mas de qualquer forma só amanhã é que também gostaria que dessemos mais detalhes sobre isso, só depois de haver essa confirmação. Mas o Bernardo Blanco não era propriamente um entusiasta, não desta candidatura em particular, mas do facto da Iniciativa Liberal ter uma candidatura presidencial. Porque diz que, no fundo, a Iniciativa Liberal tem estado sempre a crescer e, portanto, é mau se as próximas eleições presidenciais não mantiverem esse crescimento. Ora, isso significa que se Mariana Leitão não ficar pelo menos em quarto lugar, porque é para isso que dão mais ou menos os 350 mil votos das eleições europeias, é um mau resultado. Eu sou muito claro e não vou mudar de posição. O que eu tenho dito é que até agora a Iniciativa Liberal não caiu em eleições nacionais e por isso a minha exigência é que continue a crescer. Eu disse isso já em público, disse isso nos órgãos e continuarei a dizer. E eu acho que o próprio partido tem essa exigência, autoexigência, digamos assim, e por isso percebem as minhas palavras em relação a isso.
O que eu disse e continuo a dizer é que há 5 anos, não é? Há 4 anos, quando se decidiu começar essa candidatura, na altura, o partido tinha muito pouca notoriedade. O partido agora já tem mais notoriedade. Estas eleições não são partidárias, são eleições pessoais e o partido discutirá se quer dar o apoio a alguém ou não. Eu acho que, obviamente, o partido irá confirmar essa decisão do presidente Rui Rocha, não faria sentido ser de outra forma, mas agora, confirmada essa decisão, o que eu tenho dito é que temos de ser exigentes e cá estaremos, obviamente, para ajudar, mas temos de ser exigentes e queremos que a Iniciativa Liberal continue a crescer. Até porque, se não crescer, o Bernardo Blanco não lhe vai permitir ser líder do partido daqui a 2 anos. Eu tenho dito desde o início, desde o dia em que entrei na Iniciativa Liberal, que um dia quero ser presidente, mas também acabei de me candidatar ao Conselho Nacional, fomos a lista mais votada e isso muito me orgulha, mas não estou a pensar agora a curto prazo candidatar-me à liderança do partido. Mariana Leitão é um bom nome para suceder a Rui Rocha. Acho que o Rui está a fazer um bom trabalho, obviamente começou num cenário difícil, não é? Depois de uma eleição a suceder a João Coutinho Figueiredo, mas tem feito um bom trabalho passo a passo, também expandir o eleitorado, estruturar melhor o partido em termos de organização, em termos de profissionalismo, e acho que o Rui agora foi reeleito há uma semana e por isso não faz qualquer tipo de sentido estarmos a pensar em cenários futuros. No dia em que o Relatório Anual de Segurança Interna disser que pessoas com determinada nacionalidade cometem mais crimes, que conclusão é que vai ser possível tirar? Depende. Se disser que 99% das pessoas num determinado país estão a cometer crimes, eu não tenho problema nenhum em dizer que se calhar temos de olhar para essa situação. Agora, não estou à espera que seja isso que diga, até pode dizer o contrário. Até pode dizer, olha, nenhuma pessoa deste país afinal comete crimes e andamos a ouvir esta retórica. E por isso o que eu acho é os dados por si, mas nesse claro exagero dos 99%, não são discriminatórios, não é? Os dados por si não são discriminatórios. Agora, nós temos é de ter mais informação, porque também digo-lhe já, estamos sempre com a conversa do combate à desinformação. Também só se combate a desinformação se efetivamente tivermos informação, tivermos dados. Mas em que é que isso pode ajudar? Passar. Essa é que é a minha questão. Se de facto o relatório de segurança interna disser que 99% das pessoas oriundas de França, para não usarmos um daqueles países que estão mais associados aos estigmas, cometem um determinado tipo de crime, o que é que vamos fazer? Impedir os franceses de entrar em Portugal? Por exemplo. Agora, eu tenho a certeza que isso não irá acontecer. Não é? Estamos a falar de um outlier, de um cenário extremo. Porque acredita que a nacionalidade está associada pode estar associada ao cometimento de crimes? Porque acredito que os dados são dados e, efetivamente, se virmos que está a haver algum problema muito grave em relação a um determinado caso, temos de olhar para ele. Assim, parece-me que nós entramos aqui num cenário quase de extremo ao outro extremo, não é? E eu acho que a maioria das pessoas nem se revê nisso. Há uma área cinzenta no meio, não é? Nós, efetivamente, a meu ver, até 2017, tínhamos boas regras de imigração equilibradas. O que aconteceu foi que, com a geringonça que o Partido Socialista se extinguiu o CEF, criou-se o regime da manifestação de interesse, trocou-se a prova de meios de subsistência, que é uma regra não só nacional, mas europeia, por termos de responsabilidade que ninguém verificava, montaram-se redes que, depois, em conjunto com algumas juntas, temos dezenas de autorizações de residência, este tipo de contratos, promessas de contrato, falsos, literalmente falsos. Temos dezenas de casos na Justiça e, por isso, todas as alterações de regras que foram feitas com a geringonça, a mim pareceram-me erradas e o equilíbrio que havia na sociedade, e que eu diria que era consensual, boa parte daquelas regras, até vieram de governos do Partido Socialista. E por isso havia um consenso na sociedade sobre as regras de entrada no país que foi alterado. Agora estamos a ver as consequências. Eu diria que o mínimo a fazer é corrigir a situação, e este ano o Governo já tomou algumas medidas que parecem positivas e também acolheu algumas da Iniciativa Liberal que me parecem positivas para tentar reverter essas alterações e voltar ao equilíbrio que havia. Mas já agora dizer uma coisa, de forma muito óbvia, porque até o PS já diz isto. Nós recebemos muitas pessoas de forma muito rápida. Isso, claro, que em termos de integração, leva a um problema, porque o país não tem condições para integrar tantas pessoas a uma velocidade tão grande. Isso aconteceu também devido a estas figuras legais que o Partido Socialista criou. Agora, nós temos de garantir, sim, que as pessoas são recebidas e integradas com dignidade, e não se criam aqui grupos à parte que eu acho que ninguém quer, mas, por outro lado, também temos de alguma forma diminuir o fluxo, porque simplesmente o país não tem condições para integrar tantas pessoas. Esta proposta, que se não me engano há de ser discutida no Parlamento na próxima semana, mistura segurança com imigração. Acha que Portugal tem um problema de segurança? Eu acho que Portugal está muito melhor em termos de segurança, se olharmos para os dados do RASI, do que estava há 40, há 30, há 20 anos.
Se olharmos para os dados em relação a 10 anos, nós vemos que essa tendência de descida começou a inverter. E os dados da criminalidade geral, no último RASI, já estão no nível que estavam há 10 anos. Por isso o gráfico fazia isto e agora começou a fazer isto. Eu acho que o nosso dever é estancar imediatamente essa subida, digamos assim, e tentar ao máximo que a tendência volte a ser de descida. E por isso, acho que a vantagem de Portugal estar sempre um bocadinho atrasado em alguns temas é que nós podemos olhar para os outros países e evitar alguns dos problemas que os outros países atravessaram. E por isso, primeira situação, enquanto políticos, nós, todos os partidos, olhar para o problema, tentar de alguma forma estancar já essa subida, para que pelo menos fique estagnada, porque sim, tinha havido uma tendência de descida até aos últimos 5, 6 anos, desde a pandemia. Segunda questão que me parece importante. Eu não estou a ligar, nem nós estamos a ligar, a questão da segurança com a imigração. Até porque ainda nem há dados para isso. Agora, o que eu estou a dizer, efetivamente, é que entraram muitas pessoas num curto espaço de tempo, e nós vemos isso pelos números, e já agora dizer os números oficiais. Eu até já tenho dito isto, mas é óbvio, e o Sr. Ministro no outro dia disse isso, os números de hoje são muito maiores, obviamente, do que os últimos números que nós tínhamos. E pode-se ver isso até por proxies de números de alunos estrangeiros em escolas, Sim. etc. Mas eu agora não sei qual é que será o número, se será 1,5 milhão, 1,6 milhão, não faço ideia. Queremos saber brevemente. A questão é que o número, basicamente, mais do que triplicou num curto espaço de Deixe-me tempo. só fazer-lhe uma última questão sobre imigração, porque Rui Rocha tem defendido a regulação precisamente da imigração, e já percebemos que o Bernardo Blanco, de certa maneira, concorda com ele, mas a imigração não é regulada pelo mercado? A imigração não é regulada pelo mercado, como assim? Podem vir pessoas... Aliás, vou-lhe dar esse exemplo. A partir do momento em que tínhamos... Não, eu posso lhe explicar. Força. O que determina a entrada de imigrantes ou não, principalmente, é a oferta de trabalho. Não, nós tínhamos pessoas, como é sabido, a vir para aqui enquanto turistas e a ficar cá. Nós tínhamos pessoas, como é sabido, com promessas de contrato efetivamente falsas, de redes criminosas, a ficar cá. Isso não tem nada a ver com o mercado. Agora, se me disser, como foi aprovado e o Governo implementou essa nossa medida, que para entrar no país é preciso um contrato de trabalho ou um visto de procura de contrato de trabalho, aí sim, são as regras do mercado, foi isso que nós propusemos e o Governo efetivamente concordou com essa medida e aplicou-a. Agora, tudo o que era as outras manifestações de interesse, os outros regimes de trocar prova de meios de subsistência por termos de responsabilidade que ninguém verificava, tudo o que são as redes criminosas que estão todas, das que já se sabem, a justiça, isso não tem nada a ver com o mercado. É errado dizermos que a Iniciativa Liberal quer mais Estado na imigração? A Iniciativa Liberal quer sobretudo o cumprimento das regras. Não é? E, efetivamente, as regras que existiam ou foram eliminadas ou não foram verificadas, em boa parte porque o Estado em si também não tinha meios para isso, extinguiu o CEF, parece que extinguiu o CEF, não nos podemos esquecer disto. O que é que gosta mais em Javier Milei? A cifra de 5 milhões de pobres que conseguiu atingir no primeiro ano de mandato, o negacionismo climático, certo, ou as publicações nas redes sociais em que diz que os países socialistas são maus porque têm muito sexo gay? Pronto, vamos então a Javier Milei. Eu não tenho ídolos. Não é? Eu olho para vários países e vejo as medidas que efetivamente me inspiram e com as quais concordo. Em Javier Milei há uma coisa que eu acho que é efetivamente positiva, é a reforma do Estado que está a ser feita. Reforma do Estado ao nível do corte de gastos, do corte de burocracia, da digitalização, da diminuição do número de cargos políticos, do número de funcionários públicos e, portanto, em áreas em que não existiam. Estas posições são um detalhe. Essas posições não são detalhe, mas eu não estou a dizer que o Javier Milei é o meu ídolo. Estou a dizer que há medidas com as quais concordo, como há medidas de, sei lá, vamos aos Estados Unidos, de Obama, com o qual eu concordo, como há medidas de Macron, com o qual... E isso aí, obviamente, que as pessoas olham para certos governos, concordam com umas medidas, não concordam com outras medidas. Já agora dizer uma coisa, em relação a esse número da pobreza. A pobreza tem estado a cair nos últimos meses para números que já não estavam há muitos anos e por isso vale a pena, eu sei que a imprensa não costuma referir isto, peço desculpa agora, mas vale a pena referir isso, porque o que aconteceu foi que naquele período inicial a pobreza subiu um pouco e depois tem estado sempre a cair. E por isso é verdade que já esteve em mais de 50%, e agora já caiu para 35%, se não estou em erro. E por isso esses dados, que infelizmente não têm passado em Portugal, também já agora convinha começar a referi-los. E já agora dizer uma coisa. Por exemplo, na habitação, onde o mercado de rendas congeladas que havia foi, lá está, descongelado,
E o preço das rendas também tem caído a pique. Eu também não vejo isso em Portugal. Na imprensa, onde Portugal tem um problema gravíssimo de habitação, e eu não vejo, por exemplo, a imprensa a passar esses resultados. Um dos focos de Milei tem sido a redução do número de funcionários públicos. Já foram despedidos pelo menos 30 mil, acho que o objetivo está à volta dos 70 mil. Quantos funcionários públicos é que Portugal precisava de eliminar para pormos isto nos eixos? Olha, para pôr nos eixos é uma grande questão, mas dou-lhe um número. Há 10 anos tínhamos menos de 100 mil funcionários públicos. E eu pergunto-lhe se hoje temos serviços melhores do que tínhamos há 10 anos. Tivemos em 10 anos um aumento de 15% do número de funcionários públicos. Eu pergunto aos portugueses se alguém vê um aumento de 15% na qualidade dos funcionários públicos. Não vê. Em boa parte, isso também teve a ver com o facto de o PS também ter mudado o regime das 40 para as 35 horas. Logo aí foram precisas mais pessoas para fazer exatamente o mesmo trabalho. E por isso, além disso, havia uma regra que o próprio PS tinha apoiado, que era 2 por 1, que era por cada funcionário público que se reformasse e saísse, não é? Por cada 2, peço desculpa, que se reformassem e saíssem, entrava só um para substituir. Isso também foi totalmente incumprido. Por isso, nem as próprias regras que o PS no passado apoiou no papel, depois as cumpriu. Mas é capaz agora dizem, tem um número na cabeça sobre quantos funcionários públicos não tem um número na cabeça, claro que há serviços que têm funcionários públicos a mais, há serviços que têm funcionários públicos a menos, há montes, imensas funções do Estado que deveriam ser digitalizadas. Nós, o que dissemos no último orçamento... Mas, por exemplo, faltam médicos, não é fácil encontrar pessoas que possam substituir os médicos na administração pública. No último orçamento foi falar dessa redução de 50 mil funcionários públicos. Mas eu sou muito claro, eu até acho, tendo em conta estes números de um aumento de 100 mil funcionários públicos que houve nos últimos 10 anos, provavelmente esse número é curto, digamos assim. Agora, obviamente que é preciso, o próprio Estado em si, que já agora vou-lhe dizer, nem sabe bem quantos funcionários públicos, em que área, o que é que estão a fazer. Nós só podemos dizer quantos é que estão a mais quando sabemos efetivamente em cada departamento quantos é que há e o que é que estão a fazer. E hoje nem o próprio Estado sabe isso. Como não sabe isso, como também nem sequer sabe quantas entidades da administração consultiva do Estado é que estão, é que há. Há uma notícia a dizer que há mais de 400, ninguém faz ideia quantas são. Por isso, isto não é forma de gerir um país. Depois perguntam-nos, onde é que cortariam, ou quantas empresas é que estão a mais, etc. Nem o próprio Estado sabe. Para fecharmos este assunto de Milei, não teme que, de certa forma, aquilo que vimos, por exemplo, na Convenção da Iniciativa Liberal, porque já disse que não tem Milei como ídolo, mas na Convenção havia alguns conselheiros que pareciam que tinham, porque usavam camisolas inclusivamente, não teme que isso contamine o partido e que o cole demasiado às posições de extrema-direita? Não, mas só o facto de nós já estarmos a dizer que é de extrema-direita, não é? Não é? Milei não é de extrema-direita? Sim, nós podemos catalogar as pessoas como quisermos, mas é assim, efetivamente, a doutrina que está ali assente em termos de visão do Estado é uma visão liberal de redução do poder do Estado. A visão da extrema-direita é uma visão coletivista, é exatamente ao contrário. Se o Bernardo votasse na Argentina, votava em Milei? Obviamente. Isso não há qualquer dúvida. Quer dizer, a Argentina atravessou décadas de socialismo que deixaram mais de metade do país na pobreza. Eu nunca vi nenhuma televisão portuguesa a falar da Argentina com as pessoas todas na pobreza. Agora, de repente, lembraram-se da Argentina. Ontem até já vi uma notícia sobre incêndios na Argentina. Coisa que... Em Portugal. Coisa que eu nunca tinha visto. Mas já agora deixe-me só dizer isto. Temos que avançar. A extrema-direita é o coletivismo da outra ponta. É controlar o Estado para impor a sua visão de nação, a sua visão cultural. A visão liberal é exatamente o oposto. É a redução do Estado para as pessoas terem o seu projeto de liberdade. Por isso não tem nada a ver com... Deixa-me fazer-lhe uma última questão, porque na fundação da Iniciativa Liberal o partido tinha muitas bandeiras das chamadas causas fraturantes, certo. O casamento homossexual, a eutanásia, por exemplo, que votou favoravelmente. Não, votou favoravelmente e teve a sua proposta aprovada. Exatamente. Mas agora ouvimos Rui Rocha a dizer que as políticas identitárias estão condenadas ao fracasso e, no fundo, a declarar a morte do wokeismo. Certo. Estão a fazer um rebranding, que perceberam que, afinal, é à direita que a Iniciativa Liberal consegue conquistar mais clientes. Não tem nada a ver. Eu sei que isto é um bocadinho filosófico, vou tentar ser muito curto, não é? Mas o liberalismo é exatamente o respeito pela liberdade individual. A mim pouco me interessa o que é que uma pessoa faz no seu quarto, se é com uma pessoa do outro sexo ou não, com quem é que se quer casar, se... Milei, quem admitiu votar, tem muitas coisas a dizer sobre o que é que as pessoas fazem no quarto umas das outras. Mas isso é um contexto de outro país em que efetivamente havia a continuação de uma elite socialista que levou o país à pobreza ou uma mudança. Não tem nada a ver, nunca vamos concordar com tudo, nem eu concordo com tudo o que disse a semana passada. Liberalismo, liberdade individual. Efetivamente, tudo isso que está aí, nós continuamos a defender. Uma coisa que é diferente é fazer política identitária, política à base de grupos. Isso aí é o que a extrema-direita e a extrema-esquerda fazem. Nós não fazemos isto. Nós olhamos para as pessoas
como indivíduos e respeitamos essa liberdade individual e por isso, claro, continuamos a ser a favor de tudo o que está aí, porque isso é liberdade individual. Agora, não nos vão ver a fazer politiquice de um lado para o outro, a usar as pessoas como grupo por os motivos eleitorais. Isso aí nunca nos vão ver a fazer. Obrigado, Bernardo Belão, por ter vindo ao Facto Político. Bom dia.